Hoje tem uma reportagem no Jornal o Globo com a manchete: Google determinou desmonetização de canal de blogueiro bolsonarista investigado pelo STF. E esse tal blogueiro bolsonarista é o Bernardo Kister. Bernardo Kister é um dos principais discípulos do Olavo de Carvalho, é de fato um bolsonarista, né? Uma das pessoas que na internet nesses últimos anos aí ainda apoia o Bolsonaro e fez campanha eleitoral para o Bolsonaro junto com o Nando Moura, eram amigos, né, até romperem recentemente. Então você tem uma figura aí que é um católico tradicionalista, é um olavista radical, que é pró-armamentista. Você tem imagens, aí tem cenas do Bernardo Kister, cristão, com armas disparando em stand de tiro. Bem, é o típico, né? É o prototípico conservador brasileiro, repleto de suas contradições, com um discurso que não se calca na realidade, que propaga teorias conspiratórias. Ontem mesmo publicou um vídeo sobre a história do aborto na França, como a gente já falou aqui, tanto hoje quanto ontem, explicando o que é fake news. Ele vai lá e insiste. Foi uma pessoa que 2 anos atrás publicou um vídeo falando sobre a França também, que tinha legalizado a pedofilia, foi desmentido, insistiu na mentira, ou seja, é o típico, como eu disse, bolsonarista que propaga diariamente inúmeras fake news. E daí, nessa reportagem que você vê, o que nós temos aqui, é explicando que como o próprio Bernardo já estava reclamando nas redes sociais recentemente, como a decisão de desmonetizar o canal dele no YouTube, segundo o Bernardo, foi completo o negócio, ele não recebe mais dinheiro no YouTube, foi uma decisão do próprio Google, não tem nada a ver com o inquérito das fake news ou com o inquérito dos atos antidemocráticos que está no Supremo, não tem nada a ver com isso. Foi o próprio Google que fez isso. Além disso, o Bernardo tinha tido suas contas no Facebook e no Twitter bloqueadas, o que não significou muita coisa, porque na verdade essas pessoas derrubam uma conta, dia seguinte já estão de novo com os seguidores, né? Eles têm aqui, por exemplo, já a nova conta dele tem mais de 70 mil pessoas seguindo o Bernardo, então não adianta muito. Como eles já estruturaram uma rede paralela que independe dos algoritmos das redes sociais, que independe do YouTube, que independe do Twitter, do Facebook, que está disperso em milhares de grupos de WhatsApp, uma vez que essa pessoa caia numa rede social, eles voltam em seguida, porque é só jogar o nome dessas pessoas no WhatsApp que eles voltam. Então ele fala o seguinte aqui, olha, eu vou ler a publicação do Bernardo sobre essa história do Jornal o Globo agora, né, que revelou que essa decisão foi do próprio Google. Ele diz o seguinte: se isso for verdade, a coisa é mais grave do que se imagina. Quem teria pressionado o Google a retirar minha monetização no YouTube sem qualquer notificação prévia ou infração anterior que pudesse justificar a ação draconiana? Bem, são inúmeros vídeos do Bernardo Kister com distorções da realidade, com mentiras, com incitação ao ódio, então certamente o Google fez uma verificação. Mas eu tenho uma suspeita aqui de quem tenha feito isso, de quem tenha pressionado o Google a desmonetizar o canal do Bernardo. Então fique de olho, Bernardo, porque eu acho que quem fez isso aqui foi o Jorge Soros, o próprio Jorge Soros. Porque você sabe, né? O Jorge Soros é uma pessoa que mexe os pauzinhos aí, que é o líder dessa conspiração globalista, e ele quer te destruir, Bernardo. O Soros quer a sua cabeça. Eu, se investigasse isso aqui, chegaria no Soros, certamente. Tanto que hoje, né, o próprio Bernardo está compartilhando isso e outros olavistas, outros bolsonaristas, estão compartilhando o Dia Internacional de Combate ao Jorge Soros, hoje, dia 12 de agosto. Eu vou ler para vocês aqui, tem uma petição. Sabe-se lá o que essa petição quer, gente. Sinceramente, esse pessoal é tão doido que não dá para saber o que eles querem. Eu vou ler para vocês aqui, porque é engraçado o negócio. Não deixe Jorge Soros pensar por você. Porque, é claro, o Jorge Soros manipula nossas mentes, né? A gente fala aqui, eu falando aqui, tá a mãozinha de Jorge Soros aqui, olha, é tipo uma marionete, sabe? Então, assim, é assim que funciona o negócio. O cara é fera mesmo, é difícil controlar o poder de Jorge Soros. Então diz o seguinte aqui, olha, o maior financiador da esquerda no mundo, responsável por derrubar governos e desestabilizar nações. Esse é Jorge Soros. Com uma agenda que vai desde a destruição da cultura judaico-cristã, legalização do aborto, ideologia de gênero, até a censura na internet. Então, como eu disse, é óbvio que foi Jorge Soros que pediu para desmonetizar o canal do Bernardo Kister. Não tem nem outra pessoa que poderia fazer isso. Continuando aqui. Chegou a hora de lutarmos unidos contra a personificação do globalismo. Daí assista ao teaser, assine a petição, sabe-se lá para que a petição, e acompanhe a programação de atividades abaixo. Vai ter parque de bolas, vai ter pula-pula, todas essas coisas, né? Então tá.
Gente, essas pessoas são ridículas, não é possível, gente. Sinceramente, eu já falei várias vezes pra vocês aqui que eles vivem nesse mundo ilusório, delirante de guerra cultural. Para eles, se trata disso, uma disputa de hegemonia, uma disputa desses espaços culturais, das instituições, da imprensa, das redes sociais também, que é um espaço de propagação cultural também, é o que eles fazem. Eles venceram essa guerra cultural simplesmente porque o outro lado não compareceu à guerra. Eles conquistaram esse espaço, eles dominaram a internet e fizeram isso de maneira bastante eficaz, na verdade. Como eu disse, hoje em dia eles não dependem mais do algoritmo. Nesses últimos dias, gente, estou falando aqui de umas 2 semanas para cá, muitos canais, incluindo o meu canal também, muitos canais mesmo, eu tenho observado esse movimento, eu sei de muita gente reclamando também disso. Muitos canais, não apenas de política, estão tendo uma queda livre de visualizações e de inscritos, novos inscritos. É alguma mudança do YouTube. O YouTube fez isso por alguma razão, a gente não sabe qual é a razão ainda, a gente não sabe como lidar com isso. De tempos em tempos eles mudam tudo e a gente tem que reaprender como lidar com a plataforma. Mas são vários canais que estão perdendo inscritos, que estão com crescimento pífio e que estão com baixas visualizações. Se vocês viram aqui, por exemplo, os últimos vídeos, tem vídeo aqui que no final de um dia, né, quando na média normal, na média seria 100 mil visualizações, teve 15 mil visualizações, 30 mil visualizações. Então, assim, está muito abaixo do que o normal. E é culpa de George Soros, óbvio, né? O George Soros fez isso. Bem, brincadeira, mas o YouTube, a gente sabe disso, são inúmeras reportagens, isso desde 2018, desde 2017, na verdade. O YouTube e outras redes sociais foram utilizadas como plataforma de radicalização política. Isso não quer dizer que o YouTube, né, o Google, o Facebook ou o Twitter sejam conservadores, né, sejam reacionários, sejam olavistas. Não quer dizer isso, na verdade, pelo contrário. Na verdade, se for pensar, por exemplo, no viés de quem trabalha no Vale do Silício, a gente pode imaginar que boa parte desses funcionários é de progressistas ou de liberais nos costumes, pelo menos, né? Então, quer dizer, isso não significa que essas empresas querem isso. O que elas querem, isso sim é óbvio, é até ridículo vir aqui falar publicamente isso, o que eles querem é dinheiro. O que eles querem é fortalecer e consolidar o poderio de mercado deles. Então, assim, você tem uma empresa como o Facebook que é gigantesca, é uma empresa que vale bilhões de dólares. Você tem, por exemplo, o Google, que é outra empresa gigantesca. Teve uma entrevista que o Leandro Demori do Intercept deu para o Meteoro Brasil, no qual ele falava, ele comparava essas empresas digitais hoje, Google, Facebook, a Amazon também, que é uma empresa digital, embora tenha uma existência física, ele comparava essas empresas às empresas de petróleo de décadas atrás. São realmente empresas gigantescas e tudo que elas querem é mais poder financeiro. E essa é uma tendência do capitalismo, na verdade. A concentração de capital em poucas empresas que são multibilionárias nesses casos. E para isso, eles conceberam um tipo de algoritmo que é uma série de procedimentos para recomendação de vídeos, né? Para você encontrar os vídeos na internet aqui, eles elaboraram uma série de procedimentos que estimulavam o usuário a ficar o maior tempo possível na internet. Ou melhor, no site deles. Então, o algoritmo do YouTube, ele era projetado, ou é projetado ainda, para que você fique aqui horas assistindo. Você assista um vídeo e o YouTube te recomenda outro, você assiste outro vídeo e assim você vai assistindo um atrás do outro. E o que se analisou algum tempo atrás é que, para isso acontecer, o que eles faziam era fornecer vídeos cada vez mais extremistas. Então, assim, você assistia um vídeo, vamos supor, do Bolsonaro, e daí esse vídeo do Bolsonaro recomendava um outro vídeo do Bolsonaro, isso recomendava um outro vídeo de um outro canal extremista, e assim ia te jogando naquilo que chamava da toca do coelho. Você ia entrando num precipício ideológico radicalizante. E isso levou à eleição de candidatos. Isso contribuiu certamente para a eleição do Bolsonaro. Figuras como Bernardo Kister, por exemplo, ou Olavo de Carvalho, ou o próprio Nando Moura, ou outros influenciadores, Alan dos Santos, eles cresceram no YouTube por causa dessa bolha de radicalização, por causa dessa toca do coelho que foi levando. Tem um artigo muito bom do New York Times sobre isso e tem um documentário que eles fizeram também sobre esse assunto. Pesquisadores analisando como o algoritmo do YouTube levava esse tipo de radicalização. Então essas pessoas cresceram enormemente na internet por causa dessa estrutura de prender o usuário. E eles prendiam através de conteúdos extremos. Quanto mais extremo, mais você quer ver, e assim você vai ficando preso nisso. Aparentemente, o YouTube tentou modificar isso nos últimos tempos. E fez isso através de mudança no algoritmo, possivelmente, né, para tentar recomendar outros canais, outros tipos de conteúdo. E agora, nesse momento, essas 2 semanas, isso tem prejudicado muita gente. Nós não sabemos o que está acontecendo. Outra coisa que aconteceu também foi o critério de monetização dos vídeos.
Ano passado, por exemplo, foi um pesadelo em termos de monetização. Isso não apenas para canais extremistas de direita, não, para todos os canais. Qualquer canal que falava de algum assunto que fosse minimamente polêmico, falar de sexualidade, por exemplo, falar de, sei lá, qualquer tema que fosse minimamente complicado para o YouTube e que pudesse levar a uma fake news ou uma distorção, eles desmonetizavam. Então canais como o meu, por exemplo, eu publicava o vídeo aqui, soltava para vocês, 10 minutos depois o vídeo era desmonetizado. E aí eles levavam 24 horas, 48 horas para revisarem o vídeo e verem que não tinha nada de errado. Então eles fizeram um trabalho enorme durante meses para tentar localizar e identificar quais canais tinham conteúdos problemáticos e quais não tinham. E nesse momento, o meu canal passou por uma triagem e consegui um tipo de verificação que permitia que eu avaliasse meus próprios vídeos. Isso aqui tem problema, isso aqui fala de sexualidade, isso aqui fala de guerra. Então eu avaliava e eu desmonetizava os próprios vídeos. Então tem vídeos que eu sei aqui que eu não vou ganhar nada, mas eu publico porque são assuntos importantes, que merecem ser mencionados. E nessa época eu suspeito que vários desses canais extremistas de direita também foram penalizados, e bastante penalizados. E a culpa, obviamente, é de George Soros. Vocês sabem disso já, né? Nessa altura vocês já sabem que George Soros está por trás disso. O Nando Moura reclamou disso muito, inclusive muitos vídeos dele desmonetizados ele retirou do canal dele e pôs em outro canal secundário. Porque ele sabia que aqueles vídeos ali eram problemáticos, vídeos com insultos, com perseguição, com incitação ao ódio, ou seja, uma pessoa que cresceu no YouTube graças ao discurso radicalizante, graças a esse discurso extremista, e que uma vez que ele percebe que se ele continuasse daquele modo, ele ia continuar perdendo impacto, continuar perdendo visibilidade e ser prejudicado, ele pulou fora do barco. Aliás, o Nando Moura talvez seja o mais inteligente dessa turma de bolsonaristas aqui, porque ele pulou rapidamente do barco. Você vê essas figuras agora, Bernardo Kister, Alan dos Santos, a Sarah Winter, essas pessoas estão agora sendo desmonetizadas, tendo suas redes sociais fechadas, sendo alvos de inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Eles são realmente bastante limitados na compreensão do cenário. Eles continuaram embarcando nesse bonde aqui e agora serão punidos por isso. O Nando não, o Nando sacou essa coisa aqui, percebeu, vai dar ruim aqui e pulou fora. Porque se não tivesse feito isso, ele estava junto agora nessa história. Porque o próprio Nando foi alguém que em 2018, na eleição do Bolsonaro, pediu para fecharem o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Tá? Não, mas se dissolver, vão falar, esse Bolsonaro é um ditador, isto é um ditador imundo, é um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal ela deveria ser dissolvida. Deveriam colocar ali juízes isentos, cara, porque é muito cansativo. Tem fala dele. Tem que fechar isso aí mesmo. O tal cabo e soldado do Eduardo Bolsonaro. Então agora o que a gente vê em relação a essas figuras, né, Bernardo Kister, Alan dos Santos, alguns que estão fora do país já, como o Alan dos Santos que fugiu, né, o Weintraub, o Oswaldo Eustáquio que tentou fugir, está preso em casa agora com tornozeleira eletrônica. Essas pessoas estão sendo punidas por infrações que elas cometeram. Não é do nada isso, não é uma perseguição gratuita. Eles possivelmente cometeram algum tipo de crime e estão sendo agora investigados e terão de pagar se forem realmente culpados. Essa punição contra o Bernardo Kister de desmonetizar o canal dele agora, isso aqui certamente tem a ver com o George Soros. Não, tem a ver com políticas internas do Google, políticas internas do YouTube, que ele desrespeitou. E me surpreende, para ser bem sincero, que não tenha desmonetizado o canal do Olavo de Carvalho ainda, embora possa vir a acontecer. Eles estão agora arcando com as consequências daquilo que eles fizeram nas plataformas. Não é censura isso, porque eles violaram regras internas desses locais que eles publicam seus vídeos, seus textos, as suas besteiras. E todos nós somos passíveis disso. Quando a gente entra nesse site aqui, quando a gente entra no YouTube, tem uma série de regulamentos aqui, tem uma série de preceitos, uma série de normas aqui, que se nós não cumprirmos, podemos sim ser penalizados. É claro que isso nos dá uma relação um pouco de fragilidade, né? Porque a gente nunca sabe muito bem qual é a zona cinzenta, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso falar sobre certo assunto complicado aqui, que é relevante, não é negacionista, não é, sabe, teoria conspiratória. Como é que eu posso falar disso sem ser prejudicado? É uma zona cinzenta, mas tem diretrizes aqui. E se você não cumpre com isso, nessa empresa privada chamada Google, ou nessa ramificação deles que é o YouTube, se você violar isso aqui, você vai ser penalizado. Isso não é censura, porque ninguém está impedindo o Bernardo de falar suas merdas na internet. Ele está sendo penalizado por infração de normas das plataformas.
E isso é uma coisa que eles não entendem. Esses defensores do capitalismo não compreendem que essas empresas capitalistas também têm regulamentos internos para manter o ambiente minimamente saudável, embora nem sempre consigam fazer isso. Se você vai no Twitter, por exemplo, é um ambiente tóxico, né? É um monte de gente se xingando, um monte de gente brigando, é um monte de mentira, um monte de fake news. Bernardo Kister falando merda de novo lá. Então, assim, quem usa as redes sociais sabe que por mais que haja essas políticas, o ambiente é tóxico pra caramba. Mas eles tentam, né? Dentro dos limites deles lá, eles dizem que tentam pelo menos. Mas o fato é que o Jorge Soros não descansa. Bem, esse vídeo aqui foi mais para falar um pouco sobre como funciona isso, né? Sobre aquilo que a gente tem observado ao longo desses últimos anos, na verdade, né? Como eles ocuparam as redes sociais, como eles venceram essa guerra cultural, eles venceram essa guerra cultural. A gente está reagindo a isso agora. Eles venceram, eles ocuparam as redes sociais, dominaram esse espaço, consolidaram uma base enorme, que é multiplataforma, eles estão em vários locais diferentes, eles conquistaram esse espaço e a gente está reagindo agora. E graças ao Jorge Soros, eles vão cair. Ai, gente, sinceramente, é um grupo muito patético mesmo. Eu vou deixar para vocês aqui a reportagem do Jornal o Globo sobre a desmonetização do canal do Bernardo Kister. E como eu já disse anteriormente, eu falei sobre isso alguns dias atrás, eles têm outras plataformas que eles fazem dinheiro também, eles têm outros canais de dinheiro, fecha uma torneirinha, mas tem várias torneiras abertas ainda. O Sleeping Giants está tentando fazer um trabalho de tentar fechar outras torneiras para tentar, sabe, sufocar um pouco essa rede de mentiras e de ódio, mas é algo muito grande, é muito maior do que a gente pode conceber, na verdade. Outra coisa também sobre o Jorge Soros, vou deixar para vocês aqui no comentário fixado um link para um vídeo que eu fiz sobre isso, mostrando quem é o Jorge Soros e por que ele se tornou um alvo predileto da extrema-direita, por que eles odeiam tanto o Jorge Soros. Então assista também para entender essa história. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro de lançamento Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, um ano e meio do governo Bolsonaro, está na Amazon Brasil, na editora, nas livrarias, tem a versão em francês publicada e segunda-feira agora, na próxima semana, sai a versão italiana também. Minha Specialità é uccidere. Confira, gente. Vamos espalhar a mensagem porque é importante conhecer o que esses caras fazem, quem é o Bolsonaro e como eles impactam a política brasileira e como isso está vinculado também com a política global. É isso. Um grande abraço e até mais. Tchau.